Então levou a menor para fazer teste de DNA, pois queria ter certeza que as menores, de fato, não eram suas filhas. E o exame de DNA confirmou a inexistência do vínculo biológico. Doutora Inani. Excelência. Tá bom? A senhora tem a palavra pelo prazo regimental, 15 minutos. Obrigada. Cumprimento os julgadores e o Ministério Público, na pessoa do relator doutor Mário e da doutora Raimunda, desejando uma ótima semana a todos, e boas energias e o calorzinho aí da Bahia, onde estou falando agora. O caso Itelo se trata de uma ação negativa de paternidade distribuída por um homem comum que foi enganado pelo período de 9 anos. Já temos parecer favorável do Ministério Público pelo provimento do recurso. O autor manteve união estável e, posteriormente, casamento com a genitora das requeridas de 2009 a 2018. Em 2010, elas nasceram gêmeas e foram registrados pelo autor, que é pessoa religiosa e acreditava na época ser pai dessas crianças. Quando da separação, o ex-casal judicializou os termos de guarda e pensão das infâncias. Ocorre que em junho de 2020, quando ele foi realizar exames de rotina, incluindo o espermograma, descobriu a infertilidade. Como a infertilidade é diferente de esterilidade, para se assegurar de que realmente não eram suas filhas, ele realizou o exame de DNA e constatou em agosto de 2020 que as gêmeas não eram suas filhas. Nessa data, então, ele conversou com as infantes, certificando-as da notícia de que não era pai biológico, e a partir de então cessou completamente todo e qualquer contato com as infantes. Ele ingressou com a ação negativa de paternidade e passou a realizar tratamento psicológico. Há mais de 4 anos, datado de hoje, o autor não mantém nenhum tipo de contato com as requeridas. Ele foi diagnosticado com um transtorno de ansiedade generalizado, vive em tratamento psicológico e psiquiátrico até o dia de hoje, e, sobretudo, após a sentença de 1º grau, que julgou o improcedente a demanda, entendendo por obrigar esse homem traído e enganado a exercer a paternidade socioafetiva de 2 crianças que possuem a face do adultério. A questão técnica aqui a ser observada é o vício de consentimento, uma vez que o registro nominal e o exercício das obrigações parentais foram assumidas pelo autor em virtude de ter sido enganado, o que ele jamais teria feito se soubesse a verdade. Já existe um entendimento consolidado do STJ de que não se pode obrigar um pai registral induzido a erro substancial a manter relação de afeto, igualmente baseada no vício de consentimento originário, o que seria impor a esse homem deveres advindos sem que houvesse um reconhecimento voluntário e consciente, uma vez que ele foi enganado. Essa jurisprudência já está relacionada aos autos e é a jurisprudência na qual o Ministério Público também se baseou ao conceder o parecer. Esse homem, ele não quer ter que conviver com 2 pequenas faces do adultério, nem quer ser obrigado a ter que lembrar todos os dias que foi enganado por um período tão longo. Reconhecer a socioafetividade no presente caso é obrigar esse homem traumatizado, que foi cruelmente enganado, a ter que viver com esse trauma para o resto da vida. Assim sendo, requer o provimento do recurso de apelação, seguindo o parecer do Ministério Público, para reformar a sentença de 1º grau, julgando procedente a ação negativa de paternidade, baseada aí no vício de consentimento. É o que requer. Muito obrigada. Obrigada. Senhora Procuradora. Excelências, aí a gente chega no meio termo aqui. A questão dessas menores que realmente hoje tinham esse cidadão como pai, mas, por outro lado, nós vamos pensar que existem pessoas, e a gente tem visto tantas outras, que realmente enganam. Nós estamos vendo que, nesse caso, realmente ele não sabia, o que era diferentemente de um pai que já vai conviver com uma pessoa, que as crianças já estão concebidas ou se vão conceber, e realmente ele sabe que ele não é o pai biológico. A questão da paternidade socioafetiva, ela não pode ser obrigada. Nós sabemos que, em decorrência dessas relações de registro de nascimento, elas vão advir não somente essa questão das obrigações paternas, propriamente dita, como assistência familiar, né, os alimentos, mas também vai surgir uma questão patrimonial. Então, a jurisprudência realmente tem entendido que essa questão socioafetiva ela não deve ser obrigada. E assim o Ministério Público tem entendido, de acordo com o parecer que nós temos aqui às mãos. Então, Excelência, realmente o recurso possui todos os elementos para ser conhecido, mas com relação ao mérito, nós estamos pedindo que essa sentença seja reformada
para que esse recurso seja procedente. Bom, na audiência de conciliação e julgamento, a menor AGG da C se manifestou nos seguintes termos, abro aspas, que chegou a conviver com os pais juntos por cerca de 9 a 10 anos, que o teste de DNA foi feito há cerca de 1 ano e depois que descobriu que elas não eram filhas dele, ficou triste e adiantou que toda semana eles sabiam que é triste viver sem um pai, que ele sempre será seu pai. Que depois do teste de DNA ele falou que não se considerava pai, que não sabia conviver com isso e que era para elas manterem distância dele. Que após tudo isso, a relação deles está distante. E de repente tudo mudou. Que fez tratamento psicológico na igreja, que para ficar tudo bem seria bom o aumento da pensão. E que eles pudessem ter contato, que o dinheiro que ele dá é pouco, já que elas não têm casa própria, sabe que ele não quer ter contato com ela. A outra menor também vai no mesmo sentido. Tanto é verdade que o apelante deseja a exclusão de sua paternidade dos registros das apeladas. Eu entendo que a paternidade afetiva tem que ser de mão dupla, que não adianta o filho querer ser filho se o pai não quer, não o quer como filho. Então não tem como você declarar essa afetividade se ele não se sente assim. E as próprias apeladas afirmaram em entrevista para a equipe psicossocial e em depoimento prestado na audiência de instrução e julgamento que já não mantém contato com o apelante. E este, em seu relato, não demonstra a intenção de restabelecer o convívio com as meninas. Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação para declarar que o apelante não é pai e das apeladas e anular os registros de nascimento com exclusão do nome do autor, dos nomes dos avós paternos, bem como suprimir o patronímico paterno do nome das menores. É o voto. Como vota o desembargador Carmo Antônio? Excelência, com a sua leitura, eu também fiquei comovido e evidente que, como julgador, não há como não passar pela nossa cabeça as consequências desastrosas dessa filiação provisória, né? O primeiro, como é que eu vou manter um pai que, ao se sentir enganado, deixou de considerá-las como crianças? Realmente, eu não vejo, nesse caso específico, a possibilidade de manter um vínculo filial. Primeiro, nós estaríamos punindo uma pessoa nesse sentido, porque é assim que ele se sente, primeiro por ter sido enganado e depois impor a ele uma filiação que, infelizmente, hoje ele não quer mais. Então, não precisa constar meu voto, eu vou acompanhar a Vossa Excelência. Senhor Agostinho Silvério. Realmente é uma questão assim que sensibiliza, mas esse vício de consentimento é uma das causas que autoriza, certo, essa exceção. E realmente, como não pode ser obrigatória, impositiva, essa paternidade socioafetiva, como bem mencionou Vossa Excelência, que seria uma via de mão dupla, como é que a gente vai impor a um pai, como mencionou Carmo, primeiro, foi enganado, e agora ele vai ter que assumir uma paternidade que não é dele? Eu não vejo essa possibilidade. Também apenas uns comentários assim do que eu vejo mais importante, não precisa constar, eu acompanho a Vossa Excelência. Obrigado. E eu proclamo o resultado. A Câmara Única do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, por unanimidade, conheceu do apelo e, no mérito, pelo mesmo quórum, deu-lhe provimento nos termos do voto proferido pelo relator.